De volta com o nosso Você Bonita, mais uma vez, bem-vinda, Alessandra Lully, beijinho de novo. Nutricionista sabe tudo. Bater papo é bom com quem sabe tudo. Aliás, esse assunto que a gente propôs para essa sexta-feira é um assunto que as pessoas ainda têm dúvidas, né? Por mais que elas ouçam, precisamos ingerir fibras. Ainda tem aquela dúvida, onde estão as fibras? Quanto de fibras a gente precisa ingerir e quais as diferenças? Porque aqui a gente tem grupos, como vocês podem ver. Queria que você introduzisse, então, Ali, para a gente entender, primeiro, a importância delas. Quem são, onde achar. Eu acho que o tema fibras, ele tem a ver, as pessoas quando você fala em fibra, a palavra fibra, as pessoas sempre relacionam com o intestino. Com o intestino, tá. Certo, correto. Mas a grande maioria das pessoas sempre correlaciona com o trânsito intestinal. Tipo, eu vou fazer meu intestino funcionar melhor, com isso eu vou ao banheiro. Tá. E de verdade, a questão do melhor trânsito intestinal é uma aflição na vida das pessoas, que atinge desde as crianças pequenininhas. Quem tem criança pequena em casa sabe que, olha, poxa, o intestino preso do bebê é uma aflição para a mãe, é um problema. E aí vai passar na fase adulta também. Quantas mulheres deixam, por exemplo, até de sair de casa porque estão inchadas, porque não foram ao banheiro. Verdade. E isso agrava também na fase da senilidade, na terceira idade, quando você já não tem um movimento muscular e tudo mais. Então, enfim, a questão do trânsito intestinal é uma pedrinha no sapato da maioria das pessoas. Sim, e das mulheres também, principalmente. Que tem a constipação, né? Constipação. Então, assim, como que a gente pode trabalhar? Porém, eu vou falar um pouquinho além do que o movimento no intestino. Porque tem coisas tem além disso. Muita coisa a mais. Aliás, eu tenho uma coisa para contar. Tem um pessoal da medicina aí do mundo que estão querendo considerar, né, o intestino e a vida que tem dentro do intestino, falando em bactérias, como se fosse um órgão, um sistema totalmente diferenciado do corpo. A gente não tem sistema cardiovascular? Sim. Vai existir um sistema que integra intestino e bactérias. Por quê? Por tantas funções e tão importante que ele é. Tá? Então, assim, falando em intestino, eu preciso explicar um pouquinho o que é o intestino para a gente entender qual é o papel das fibras. Tá. O intestino é um tubo que a gente tem lá, que começa na boca e acaba lá atrás. Tá. Né? Esse tubo é responsável pela nossa digestão, tá? E absorção, principalmente dos nutrientes. A parte do intestino, isso é feito de uma forma ativa, ou seja, existem várias vilosidades e essas vilosidades são a casa onde moram bactérias. Certo. Essas bactérias, elas trabalham pra gente, elas exercem uma função de extrema importância. Que são as boas bactérias. Quando a gente fala em bactérias, as pessoas, não, as bactérias estão infeccionadas. Não, existem bactérias patológicas que não nos fazem bem, que podem nos causar doença, e as bactérias boas. Tá? Essas bactérias boas que moram no intestino, a gente chama elas de probiótico, que é uma palavra até que está meio que na moda. Todo mundo quer tomar probiótico. Probiótico é o nome das bactérias. Essas bactérias, elas têm alguns papéis. Primeiro e muito importante, cuidam do nosso sistema imunológico. Ou seja, elas protegem daquelas bactérias ruins, falam, vem aqui, você não vai entrar. Entendi. Entendeu? Então, elas estão lá. Quanto melhor a qualidade, mais bactérias boas, mais proteção a gente tem. Tá. Muito importante, elas ajudam na digestão e absorção de alguns nutrientes. Tem alguns alimentos, alguns nutrientes em si, que nosso corpo não consegue quebrar em pedacinhos pequenos para a gente absorver. Essas bactérias, elas se alimentam desses alimentos, quebram, devolvem para a gente quebradinho e a gente consegue absorvê-los. Então, a gente depende das bactérias para poder absorver alguns importantes nutrientes. Olha só. Né? Terceiro, essas bactérias também trabalhando direito, o nosso intestino acaba funcionando direito também. E faz então, todo o movimento, que a gente chama de peristáltico. Ou seja, o intestino ele é um órgão que ele tem que trabalhar em compassado. Então, se as bactérias digerem direito, elas devolvem, elas mantêm a umidade e tudo mais, você consegue ter um trânsito intestinal melhor. Entendi. Tá? Vamos colocar o videozinho? Vamos começar com o nosso vídeo? O vídeo ilustra muito do que a Ale começou, então, para a gente entender, visualizar, fechar o olho e conseguir entender, né, Ale? Eu vou falar um pouquinho. A gente vai falar em motilidade do intestino, como eu falei, porém existem tipos diferentes de fibra. A gente está fazendo aqui, a ideia desse vídeo é mostrar o papel, né, do que a gente chama de fibras solúveis, que são aquelas que a gente vai absorver. Aqui a gente está falando de um outro papel, das fibras já na circulação, em que essas fibras, elas são absorvidas, a gente absorve uma parte delas, e elas vão ajudar em você não colabar, ela não gruda
né, algumas moléculas mais pesadas de gordura, onde está o colesterol. Entendi. Tá? Então, essas fibras têm um papel tanto lá no intestino, e não deixar com que a gente absorva uma parte dessas gorduras, como melhora... também elas solubilizam essas gorduras para que elas tenham um formato diferente e não parem nas nossas artérias, podendo, assim, fazer com que elas se rompam, o que seria aqui, no caso, está exemplificando um infarto do miocárdio, enfim. Então, além disso, elas também protegem o coração, a gente pode colocar dessa forma. Tanto lá no intestino, não deixando a gente absorver a grande quantidade de gordura. Aí é claro, né, a alimentação tem que ser, de modo geral, bem balanceada, evitando excesso, mas ela tem um papel sim. Olha só. E as fibras, nesse caso, elas conseguem trabalhar de uma forma ativa durante 24 horas, enfim, não é que a comida aconteceu. Então, a gente precisa manter um nível adequado, circulante de fibras, né? E também mantê-las no intestino para que a gente realmente tenha um benefício, né, a longo prazo. Digamos, eu diria assim, que é praticamente tudo, né? Então, por isso que eu falo, é importante. Né? Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar os alimentos, vamos colocar a primeira perguntinha já aqui do nosso Insta, vamos ver de quem que é, da Rosana. Beijo pra você, Rosana. Qual o tipo de fibra que uma pessoa com problema de evacuação pode comer? Então, a pergunta dela já nos faz entrar em um dos grupos que estão aqui. Exatamente. Então, assim, para poder responder a pergunta dela, a gente vai explicar um pouquinho mais. Tá? Existem dois tipos de fibra na natureza, que a gente acha nos alimentos. Um deles a gente chama de fibras insolúveis, ou seja, a gente não absorve, elas não se quebram, porque elas são insolúveis. Essas fibras, aonde a gente acha nos alimentos? Basicamente, elas compõem, se você pegar um vegetal, qualquer vegetal, eles sempre têm uma estrutura, tipo isso aqui, né, a gente fala, não tem aquela árvorezinha assim, né, se você olhar, né, essa estrutura, a raiz, essa que deixa o vegetal em pé, ou então que encapa os cereais, os grãos, as sementes, essa fibra a gente não absorve, ela é chamada de fibra insolúvel. Qual é o papel dela? A gente vai comer, ela não vai ser absorvida, ela vai fazer o nosso bolo fecal ficar maior, com isso ele consegue andar melhor. Entendi. Essas fibras, elas têm um poder que é reter água. Então, quando você come fibras, o legal é que você consuma água numa quantidade adequada junto, para que essas fibras, elas inflem e consigam alcançar um maior volume, para que elas fiquem mais molinhas, né, do que aquela fibra que também é uma casca endurecida, que pode criar um cocô duro, que ninguém consegue fazer de sair. Então, para a gente trabalhar a motilidade intestinal, né, como é a pergunta, o ideal é que a gente tenha uma base interessante de fibras insolúveis, que vão ser absorvidas, que a gente vai consumir, vão absorver a água e vão deixar, né, o nosso bolo fecal mais molinho e mais volumoso. Entendi. Com isso ele sai com mais facilidade. Olha que interessante. Né? Isso então das insolúveis. Isso, das insolúveis. Porém, pensando também em motilidade intestinal, a gente tem o outro tipo de fibra que também trabalha, que são as fibras solúveis. Lembra que eu te falei? As fibras elas têm um papel, né, também no sistema das bactérias. As nossas bactérias do bem, aquelas que eu chamei de probióticos, essas bactérias elas têm esse papel de digerir os nossos alimentos. E um deles são as fibras solúveis. O principal alimento das bactérias do intestino são as fibras, aquelas que conseguem ser quebradas, por isso que elas chamam solúveis, uma parte a gente absorve. Essas fibras, elas estão basicamente também nos vegetais, mas existem alguns alimentos assim em específico que a gente tem consegue... mais. Até invertir aqui. Basicamente, aqui. As leguminosas, a aveia, as frutas cítricas, as castanhas. Olha que interessante. Eu tô falando rápido. Cebola, alho são uma grande fonte. Todo mundo aqui já deve ter feito um monte de matéria, biomassa. A biomassa banana verde é um amido resistente que eles têm esse papel de fibra solúvel. Tudo que está aqui, então, alimenta as nossas boas bactérias. As boas bactérias. A bactéria vai consumi-las e vai fornecer energia para a bactéria, né? E ela vai se fortalecer. Então é como se você estivesse dando comida para os seus soldadinhos para eles ficarem fortes e protegerem você e dar energia para que eles digiram e trabalham. Então, assim, com as fibras solúveis, a gente tem o intestino trabalhando melhor. Isso também ajuda no trânsito intestinal. Perfeito. Tá? E essas fibras solúveis que exercem
esse papel super importante, que é manter a saúde do intestino. Com as bactérias boas, vivas. Porque é a comida delas. Então, e se a gente for pensar, de fato é isso mesmo. Como é que a gente vai ter esses soldadinhos aí fortes para combater quando chega algum problema externo, né? O grande problema hoje das pessoas com relação à absorção de nutrientes, o intestino não funciona, é tudo junto, vem um pacote, sabe? Abre a imunidade, fica doente toda hora. O que é? Essas pessoas, assim, além normalmente a nutrição não tá legal, ou seja, tá faltando nutrientes, o sistema das nossas bactérias está enfraquecido. Entendi. Porque não chega comida. As pessoas comem muita comida refinada, que não tem quase nada. Como no seu dia a dia como que você balanceia seus alimentos? Eu acho que é uma grande dúvida é entender um pouco, porque já entendemos que a gente precisa das duas, porque aí a gente vai ter um aporte legal, mas a quanto, maioria dos alimentos de origem vegetal, eles têm uma composição. Realmente, é mais fácil, numa alimentação normal, a gente consumir o quê? Esse grupo. Vegetais. O arroz integral, a maioria das frutas que tem estrutura. Com casca, né? Tudo com casca, porque eu lembro, casquinha e estrutura é onde está a fibra insolúvel. Isso aqui, teoricamente, quando a pessoa tem um pouquinho de cuidado com a alimentação dela, ela consegue consumir razoavelmente bem. Agora, a fibra solúvel, ela está em alimentos mais específicos, tipo aveia, alguns espessantes, a biomassa da banana verde, cebola e alho, que é claro, a gente usa só um pouquinho para temperar. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de chegar na quantidade ideal para que a gente consiga alimentar essas bactérias. E nesse caso, muitas vezes a gente recomenda até complementação, através de suplementos que possam... Porque pode ser que a pessoa não consiga atingir o necessário. No necessário. Então, quando você vê que a pessoa reclama de inchaço, não tem uma boa digestão... Enfim, a gente na clínica tem tantos casos assim, a gente complementa a fibras solúveis. Agora, uma pergunta, Lê. Quando a gente tem esses alimentos, você vai consumir, sei lá, o limão numa salada, ou fazer uma limonada, ou colocar a cebola, o alho como temperos que vão ser aquecidos. As fibras se mantêm. Se mantêm? Se mantêm. As fibras não são tão caprichosas assim como algumas vitaminas, que são as hidrossolúveis, que logo quando aquece ela quebra estrutura, volatiliza. Não. As fibras se mantêm. Então, isso garante. Não tem problema. Não tem problema. Agora, como é que a gente distribui isso numa quantidade diária para sabermos que a gente está consumindo da maneira adequada e temos ideal. Aí, né, o nosso suporte está bacana. Eu acho que o mais legal de tudo, obviamente, requer um pouquinho de cuidado. Como tudo na vida que a gente quer fazer bem feito, a gente tem que parar um pouquinho, pensar e fazer uma coisa organizada. Planejar a alimentação, né? Também acho. Parar um pouquinho. Comer tudo que vem pela frente... Eu sempre falo que o mundo é meio ingrato, né? Ele só oferece besteira pra gente. Só sabotagem. Só sabotagem. Não pode. Não espere que os outros pensem por você, sem dúvida, sempre falo isso. Sempre chega alguém oferecendo chocolatinho. Assim, não tem nada, mas eu chego oferecendo o meu tomate, mas o pessoal oferece o chocolate, então é mais difícil. O mundo te oferece um chocolate, uma bolacha recheada e um pão de queijo em qualquer lugar. É verdade. Né? Então você tem que ser protagonista. Então, de manhã, comer cereais, aveia, colocar aveia no café da manhã. Num lanchinho intermediário, de repente, tem um bolo em casa, enriquece o bolo com biomassa de banana verde, vai lá no site da Carol, procura lá uma receita legal. E coloca. Temperos saudáveis, temperos naturais, cebola, alho. Tudo. Né? E algumas especiarias. Perfeito. Vamos colocar uma fruta, vamos comer de 3 a 4 porções de frutas por dia. As leguminosas, lentilha, soja, os feijões. Tem uma casquinha dura que tem bastante fibra insolúvel e tem a solúvel também. Mais vegetais. Então, distribuir sem ficar também calculando com a calculadora. Não precisa disso, gente. Isso, na vida moderna, a gente não vai consegue. A gente não, nem eu, que sou profissional, não calculo. Mas se a gente pensar assim, se todos os dias, no almoço e no jantar, tivermos salada, algum legume. Legumes refogados, que abrandam as fibras também, muito legal. A fruta num lanchinho, numa sobremesa. Cereais integrais. O pão integral também. Pão integral, que é feito a partir do quê? Da farinha de trigo integral. Que moe a casquinha e tem fibras insolúveis também. Intolerância a glúten. Como é que... Porque nesse caso, o arroz sim, né? Sim. Mas as farinhas eles têm que tirar. Glúten e fibras não têm uma relação direta. O glúten, ele tá na composição do miolo do grão e as fibras estão normalmente na casquinha. E o glúten tem lá no trigo, né? Em algumas aveias, centeio, cevada, que são grãos que contêm... Então, é só eles colocarem mais fibra. Por exemplo, leguminosas. A própria aveia sem glúten no Brasil agora tem, as castanhas, enfim, você consegue garantir. Quinoa também tem? O que? Glúten ou fibra? Fibra.
Bastante. Muita fibra, quinoa, então, bem bacana. Solúveis e insolúveis. E é legal, essas informações hoje, eu te pergunto, são informações exigidas para estarem no rótulo ou não? Sobre fibras não, né? Não. Só a você quantidade. Tem que colocar total, só que você não sabe o que é solúvel e o que é insolúvel. Entendi. Não sabe, não tem legislação para isso. Não tem. Olha que importante, né? então, a gente trazer para você reconhecer onde está solúvel, onde está insolúvel. Eu tentei, né, separar para vocês, assim, aquilo que também possa fazer parte do dia a dia. Sim, tá? sim. Por exemplo, isso aqui chama esse pozinho branco, chama goma xantana. A goma xantana é um espessante, a gente chama agente de corpo. Ele está em várias receitas. Sim, por exemplo, a gente já mostrou aqui. Várias coisas. Ele faz volume. Se você bater um suco com goma xantana, vai virar um smoothie. Entendi. Né? Por exemplo, então vários produtos industrializados têm. Então você tem hoje barrinhas que tem goma xantana, tem polidextrose, tem inulina, que são fibras solúveis. Que são usadas na industrialização. Só que pra gente é bom porque aumenta o aporte de fibras. Então, consumir, colocar numa receita é bacana. É legal. Olha, vamos colocar mais uma perguntinha então, diretor? Vamos lá. Muitas perguntinhas chegando pra Lê, sabia? Lê é sucesso. Olha, ai que linda, Ju, um beijo pra você. O formato de goma que agora tem no mercado parece bem prático. Ela funciona mesmo? Já falei dela pra vocês, Eu né? falei, é o complemento, né? É o complemento real de fibras que funciona de verdade. Eles isolam, eles pegam os alimentos, separam, segregam, né? Separam a fibra e colocam num formato. Eu particularmente gosto do formato goma. É mais fácil, né? Lembra que eu falei no começo? Quem que tem, normalmente precisa garantir esse consumo? Da criança ao idoso. Entendi. A goma é legal. Criança. Hoje, mesmo nos Estados Unidos, eu acabei de chegar, né? Tava viajando. O que tem de goma lá, tem tudo em goma, né? Que legal. Por quê? Absorção melhor, você tem uma melhor deglutição. Porque vamos pensar que você vai colocar uma fibra ou então uma vitamina, porque num saquinho dilui na água, você precisa do copo, da água. Sim. Você precisa sentir o gosto. Fica muito mais difícil. Não é tão legal. Ou então cápsulas, assim, vamos pensar em criança. Você vai dar pro seu filho, bebê, né, mas uma gominha que ele vai ficar brincando na boca, automaticamente ele vai aceitar. Até porque é mais bonitinho. É uma brincadeira, fica lúdico também. Fica lúdico. Então é uma boa pra terceira idade também. Então eu acho que de verdade, o ideal é, claro, as pessoas têm uma alimentação saudável, balanceada, premeditada, para ficar tudo bonitinho. Quando não der e a gente ter assintomática, precisa recorrer. E até porque a gente sabe que a correria, Lê. Gente, a correria. Gente, o que é correria? Agora, não, com filha, agora a filha lá morando longe. Ai, esse momento, começo do ano, muitas mudanças, né? Filha indo pra escola, é aquela coisa. Agora eu te pergunto, que eu acho que é dúvida de muita gente também. Toda vez que a gente fala em fibras, muitas meninas já pensam numa dieta. Então, falar em fibras significa emagrecer. A gente pode fazer uma relação de fibras com emagrecimento? Pode. Intestino saudável tem a ver com um organismo saudável. Tá? Ou seja, hoje a gente sabe que as fibras... Primeiro, lembra que eu falei que a fibra absorve água e a fibra infla? Isso faz com que você preencha por mais tempo, tá? E as fibras solúveis, quando elas entram em contato com a água, elas formam um gel. Esse gel, esse gel que ajuda, ele se gruda. Imagina, ele gruda na gordura, faz com que uma parte da gordura não seja absorvida. Ele cria uma coisa que demora mais para absorver. E mais para digerir. Então, as fibras estão diretamente ligadas à saciedade. E é por isso que a pessoa vai ter fome mais tarde. Então, uma refeição com alimentos integrais, com mais verduras, com mais legumes, ela é mais rica em fibras, ela fica mais tempo no estômago, mais tempo no intestino. Elas ajudam o intestino a funcionar melhor. Então, funcionando melhor, você tem uma melhor sensação, você otimiza o seu metabolismo. Então, elas ajudam na saciedade, elas ajudam na melhor absorção de nutrientes. Vamos falar que você esteja fazendo uma dieta hipocalórica, para você conseguir consumir menos calorias e você emagrecer. Gente, emagrecimento é simples, você tem que comer menos do que você gasta. É uma conta. Para o corpo usar poupança de gordura. Isso é fato, é uma conta. Independente do que estratégia que você vai usar. Então, quando você consome fibras, uma alimentação mais rica em fibras, você otimiza, né? Você melhora a absorção dos nutrientes. Quando você come menos, para comer menos calorias, você também consome menos nutrientes em geral. E é aquilo que garante que você não sinta fome. Não, e garante que você vai estar bem nutrida. Você imagina um intestino que não está legal, que não absorve direito, você come menos nutrientes, menos vitaminas. Então, essa pessoa tá fazendo uma dieta de emagrecimento, fica doente. Não tem energia. Cai a imunidade. Não fica meio que, juro. Entendeu? E assim, o intestino funcionando melhor, tudo caminha. Então, eu sempre preconizo que para emagrecer a gente tem que melhorar a qualidade da dieta e a fibra está relacionada com isso. Tem que estar presente. Tem. Agora, ainda tem, eu vou fazer uma pergunta que eu vi que apareceu aqui no Insta e eu acho que é uma parte importante.
que a gente sabe que tem aí tantas meninas que acompanham o programa que estão grávidas. Que momento lindo, mas de repente a constipação piora, né, Ale? Enfim, essa parte hormonal também contribui para dar uma segurada, progesterona e tudo mais. Nesse caso específico da mulher grávida, tem que aumentar um pouco o consumo de fibras? Eu não digo aumentar além da necessidade. Tá. Ela precisa garantir que ela tenha a quantidade ideal para que o intestino dela se mantenha. O mesmo discurso, saudável, absorvendo melhor o nutriente. Tornando o bolo fecal mais macio, mais hidratado, para que exista uma motilidade melhor. Assim, o começo da gestação é muito complicado, que é uma montanha-russa de hormônios. Isso muitas vezes interfere na ação intestinal. Movimento peristáltico, então você tem que garantir uma maleabilidade para melhorar a evacuação. A segunda fase da gestação, que eu digo o terceiro trimestre, dependendo da posição que o bebê está, ele pode comprimir as alças intestinais. Então, mais uma vez, ela vai comprimir aquele bolo fecal, ele vai ficar mais tempo naquele lugar. E aí, quanto mais tempo ele fica parado, o nosso corpo vai retirando água dele, vai absorvendo água. Então, vai ressecar. E a fibra, ela retém a água, porque ela não está lá formando um gel. Então, é uma maneira de você tentar evitar que essas fezes se tornem muito duras, entaladas ali, porque o bebê está apertando, está fazendo uma dobra. E inchando, inclusive, o corpo. Incha, daí se sente mal e tudo, gases, fermentação a mais. Então, todas essas dicas e todos esses alimentos, a gente tem que fazer parte do nosso dia. Resumindo, e os dois grupos aí não dá para ser só insolúvel, nem só solúvel. Tem que ser um pouquinho mais. Mas não dá tempo de mais uma perguntinha, só mais uma, por favor. A última. Ai, eu faço uma chantagem, né? Vamos lá. De quem que é? Da Cristiane, um beijo pra você, que linda. Comer fibras diminui as espinhas? Será que tem alguma relação com oleosidade da pele, coisas do tipo? Não tem uma ligação direta. Mas tem indireta. Saúde do intestino, tá? Se você tem primeiro, seu intestino funciona direito, você absorve melhor os nutrientes. E segundo, a situação, quando você é constipada, você consome pouca fibra, você fica com aquele bolo fecal parado ali, que também tem bactérias patológicas ali e tudo mais. Você pode criar uma condição inflamatória no seu intestino. E aí o seu sistema imunológico, ele é acionado, os soldadinhos começam a circular. Isso pode dar na pele, enfim. Bom, então aquela espinhazinha que não ia inflamar, aquela gordurinha que está ali, ela inflama porque o seu sistema imunológico está lá. É que nem batida policial, para todo mundo. Inflama tudo. Porque você começou numa inflamação intestinal que, agiu a rinite alérgica, tem a ligação direta com tudo. Tem tudo a ver. Gente, se aciona os soldados. Se aciona. Então, quem tem rinite, enfim, outras patologias têm que cuidar do intestino. O intestino para cuidar de tudo. É um dos principais pontos referentes à saúde. O intestino funcionando direito, as outras coisas acabam se encaminhando no organismo. É muito importante. Sensacional, falei, né? A Ale é sempre muito querida. Volta, esse ano não demora muito. Volta, porque eu sei que a agenda dela, mas assim, é corrida e a gente, claro, que eu volto, sempre tenta. Obrigada mais uma vez, você é muito querida. Obrigada. E muito competente, por isso tanto sucesso. Olha, quem quiser saber mais, tem o site da Ale, que é o www.alessandraluglio, é ELUGLIO. AlessandraLuglio, tudo junto.com.br e no Insta, @AleLuglio. AleLuglio, coloque o Gzinho. A gente vai marcá-la aqui também no nosso Insta. Entrem em contato, mandem perguntinhas, porque é muito bom a gente estar bem informado e com quem sabe explicar melhor ainda. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Beijo, até a próxima. Obrigada. Ai, que máximo!